44. Regressor Instruction. Capítulo 216. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Cada pessoa valorizava coisas diferentes. No meu caso, eu valorizava a sobrevivência. Achava que entrar no ônibus do Kim Il-sung era minha prioridade e me movi desesperadamente para sobreviver com minha falta de talento. Joguei os dados e visitei Chai-ha, arriscando minha vida, e até tive que bater em um velho maluco que não tinha disposição adequada. Eu sabia que não deveria menosprezar outras pessoas, e sabia que não deveria ignorar os diferentes valores que cada um de nós tinha, mas honestamente, as preocupações da Yoaon realmente não me tocaram. Eu entendo, mas... Claro, eu poderia entender. Ela estava agora em seus 20 e poucos anos. Ela precisava de um lugar seguro para colocar sua mente, já que estava arriscando sua vida o tempo todo em um lugar onde havia todos os tipos de monstros. Certamente tinha mérito. Em primeiro lugar, a promessa de ser amantes contribuiu para a estabilidade mental um do outro. Eu não conseguia entender todos os pensamentos da Yoaon, mas talvez a razão pela qual ela foi capaz de resistir à masmorra do tutorial era que havia alguém de quem ela podia depender mentalmente. No meu caso, é possível projetar em Kim Il-sung? Eu também podia me lembrar da estabilidade que senti com nosso retorno caloroso. Pode ser um pouco diferente da Yoaon, mas se eu fosse pensar em lutar para não cair. Agora eu posso entender. As coisas tinham ficado muito mais interessantes. Se outro percebesse que Kim Il-sung retornou e esse outro iria tentar tirar Kim Il-sung de mim, eu ficaria louco. Quando olhei para o meu lado, pude ver Yoaon parecendo nervosa. Você está realmente bem com isso? Sim. Tudo bem. Sinto um pouco pelo Opa, mas... Ouvindo Deukegu Opa, há algumas coisas que me incomodam. Quero ver com meus próprios olhos. Você pode estar um pouco chocada. Eu posso suportar isso. Eu não estaria vendo sua verdadeira natureza. E a conversa não será possível para outras pessoas, certo? Sim. Claro, não funcionará para aqueles sensíveis à magia ou guerreiros com sentidos aguçados. Mas este é um centro de treinamento. Na melhor das hipóteses, apenas os instrutores poderão nos ver ou ouvir. A equipe de ataque também não será capaz. É incrível essa coisa chamada magia. Você pode até tornar seu corpo transparente. Não, neste caso, a instrutora Jungayan não é a melhor nesse tipo de coisa. Ninguém mais pode lidar com esse tipo de magia tão perfeitamente. Além da magia de ataque, se houvesse outro tipo de magia que Jungayan pudesse fazer bem, seria, é claro, magia de espreita. Jungayan era um especialista com autoridade incomparável em tipos de magia como rastreamento de localização, invisibilidade e magia do sono. Ela era tão boa que até a guilda mágica disse que deveríamos abrir uma escola em homenagem a ela. Ela deve ter desenvolvido magia que eu não conhecia. Era apenas uma hipótese, mas considerando que ela estava até checando meu batimento cardíaco, era uma história provável. De qualquer forma, seria melhor esperar. Vamos esperar enquanto conversamos. Você acha que ele virá? Yoaong deve esperar que essa pessoa não venha. Já não era uma coisa boa vir para uma sala de aula vazia depois que a aula acabou. Sim. Quando a ideia de desistir se tornou conhecida por mim, a porta da sala de aula se abriu. No entanto, as pessoas que vieram não eram quem eu esperava que fosse. Essas pessoas pareciam familiares e, logo, comecei a perceber quem eram. Conhecidas da Ansora. Claro, agora estavam desempenhando um papel importante no assédio dela. Seguraram a própria Ansora, usando bandagens em volta de seus braços e pernas e uma faixa nos olhos. Oh meu! Não ativei a magia da invisibilidade para ver esse tipo de coisa, mas fiquei preocupado em ser testemunha de tal evento, mesmo assim. Yoaong não podia saber sobre isso. Foi dito que Ansor entrou no laboratório de magia da Jungayan e sofreu um acidente. Claro, eu poderia ter dito que ela foi punida por tentar fazer algo comigo, mas vendo como Ansora estava agora, não havia como eu anunciar isso. Já que ela estava falando sobre assédio sexual ou algo assim, eu dei uma lição nela. Claro, a inocente Jungayan foi desqualificada como instrutora por gerenciamento descuidado do laboratório de magia. Ansora, uma ladra que tentou roubar a magia da Jungayan com uma pequena quantia de dinheiro de consolação, não será cobrado por invasão do laboratório,
mostrando a ampla generosidade azul para os recrutas. Ainda faltava um pouco de tempo, então não importava se eles entrassem aqui, mas se ela soubesse que a empregada 1, a empregada 2 e a empregada 3 estavam falando sobre o caso de assédio sexual, ficaria estranho. Já que elas receberam 100 ouro cada, elas não falaram. No entanto, não era bom vê-los fazendo mal. Quando Ansura foi empurrada para longe, ela cambaleou e bateu no canto no final da sala. Isso, é claro, provocou risos nas outras 3 garotas. Você parece bem. Você fingiu ser uma rainha e agora está completamente incapacitada, Ansura-se. PFFT. Eu sabia desde que você estava andando tão arrogantemente. O instrutor Lei Keong estava certo. Originalmente, as crianças que mais fingem são as primeiras a serem fodidas. Ponto. Olha a expressão dela. Olha a expressão dela. Tire essa expressão, vadia. Talvez você não goste de nós. Como você pode ser feliz? As que costumavam lamber você agora estão olhando para você. Seria irritante o suficiente, certo? Por dentro, você deve estar nos xingando muito. Mas Sura-se, é hora de conhecer o seu lugar agora. Ponto. Foi um pouco constrangedor ver as servas batendo em Ansura. Claro, eu sabia que ela estava sendo intimidada, mas não esperava que fosse tão grave. Ei! Não bata nela com muita força. Tudo bem. Ninguém vai notar. Você só precisa bater ao redor da área com as bandagens. Não, ela não pode morrer assim. Ela não está em boas condições. Ela nem consegue andar. Não se preocupe. Originalmente, essas cadelas fortes têm uma força física extra para serem espancadas. Ela nem grita. Ela é muito forte. Ei, Sureoni. Por favor, sim. Você não pensou que ficaríamos mais chateadas se você saísse por aqui? Ponto. Ei, traga isso. Ah, tudo bem. Claro, eu sabia por que elas estavam agindo dessa maneira. É por causa do senso de inferioridade delas. Infelizmente, todas eram alunas da minha aula de alquimia. No caso da Ansura, circuito mágico foi quebrado e ela fosse forçada a escolher a alquimia. As outras 3 estariam em posição de completar o curso de alquimia sem escolha. A parte interessante é que Ansura teve as melhores notas entre elas. Em primeiro lugar, ela era inteligente, ela era rápida em entender, e quando eu vi seu foco desesperado, acho que esse resultado foi inevitável. Ela é forte. Eu não poderia dizer que ela era talentosa, mas ela estava definitivamente desesperada. Talvez essas meninas não estivessem felizes com esse fato. Yu Aeong falou comigo nervosamente, mas eu balancei minha cabeça. Não deveríamos detê-las. Instrutor Lei Keong. Não. Vamos esperar e ver. Claro, serão disciplinadas e tomaremos medidas diferentes com Ansura mais tarde. Não é bom saber que estávamos escondidos aqui com a magia da invisibilidade. Ah! Há coisas que quero ver pessoalmente. O que? O que você disse? Não é nada. Nossas vozes não alcançaram Ansura e as outras mulheres, de qualquer maneira. Era difícil entender por que estávamos sussurrando, mas eu tinha que me concentrar na situação que estava acontecendo na minha frente por enquanto. Foi porque vi que uma delas carregando uma bolsa. O que é isso? Ponto. Não é algo que você vê muito. Sureuni. Dê para mim. Nossa Sureuni finalmente abriu bem a boca. PFFT. Por quê? Você ignorou tanto, e agora acha isso precioso. Uau! Essas são diabas de verdade. Uma das empregadas trouxe um kit pessoal de alquimia. Era um kit de alquimia barato distribuído aos alunos para praticar. Eu disse, dê para mim. Ansura, que não havia resistido até agora, levantou seu corpo e correu até elas, mas não havia como ela tirar o objeto das mãos de quem se movia normalmente. Eu me senti mal por ela. Eu disse, dê para mim. A expressão dela é muito engraçada. Puá. Eu disse para você dar para mim. Eu disse para você dar para mim. Eu não quero. Eu não estou te dando. Ei, pegue. Sim. Elas então começaram a passar o kit uma para o outros, transformando em um jogo até que Ansura finalmente conseguiu pegá-lo para si mesma. Claro, isso só resultou nas outras agarrando ela. Como ela se recusou a largar o kit, percebi que ela era muito forte. Nosso Sureuni é muito forte. Ei, vamos destruir isso. Sério? É um acessório que veio para a prática.
Não importa. Quer ela consiga outro ou não, isso é responsabilidade dela, e não é da nossa conta. Ela quebrou porque foi descuidada. Não. Não fazer o quê? Sureuni, você está me dizendo para não quebrar isso. Mas eu quero, o que devo fazer? Uma vez você disse que era lixo dos trabalhadores da manufatura, mas agora você o está abraçando como se fosse um tesouro. Ei, Peggy. Eu disse para você não fazer. Desculpe. Eu estava errada. É muito tarde para se desculpar, Sora. PFFT. Aposto que essas três nasceram com qualidades que as tornariam grandes inimigas do mundo no futuro. A situação toda parecia tão ridícula que não pude deixar de rir. Enquanto as três garotas tentavam destruir o Kit, Ansura fez o possível para protegê-lo de mais danos. Era como ver Park Deokegu me proteger com tudo o que tinha. Porém, ela não tem como bloquear. Eventualmente, duas delas pegaram Ansura diretamente, e outra começou a pisar no kit de alquimia. O kit quebrou facilmente, já que era barato. Não faça isso. Eu disse para vocês não fazer. Vocês. Não. Não. PFFT. Não faça isso, eu estava errada. Não. Ei. Sureuni está chorando. Sniff. Não faça isso. Olhando para Ansora, que agora estava chorando enquanto agarrava a bolsa quebrada, as meninas lentamente se acalmaram. Eventualmente, todas elas se viraram. Deveria ter sido assim desde o início, Sora. Agora você conhece a sua casa, certo? Pare de ser tão arrogante. Fingir trabalhar duro e ter compaixão é nojento. Vamos lá, garotas. Oh, já é tarde. Sureuni, já vamos indo. Vá para Asgard. Sua cadela Odin com um olho só. Ah, Odin. Claro, Ansura não a seguiu. Depois de verificar dentro da bolsa, ela chorou ainda mais, o que fez meu coração apertar. Uau! Foi então que a porta da sala de aula se abriu novamente. Os olhos da Yoayong se regalaram. Regressor Instruction capítulo 217, TSK. O próximo lote acabou por ser um cara alto e bonito. Claro, ele não estava sozinho. Ao lado dela estava uma mulher bonita, verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Kim Ki-cheol. Nome, Kim Ki-cheol. Título, nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade, 25. Disposição, otimista egoísta. Classe, guerreiro. Estatísticas, força, 18. Potencial de crescimento, Haron superior. Agilidade, 18. Potencial de crescimento, Haron superior. Vigor, 18. Potencial de crescimento, Haron inferior. Inteligência, 18. Potencial de crescimento, Haron inferior. Resistência, 18. Potencial de crescimento, Haron superior. Sorte, 18. Potencial de crescimento, Haron superior. Poder mágico, 08. Potencial de crescimento, Haron superior. Geral, ele tem apenas estatísticas e níveis de talento comuns. Pedaço de lixo desinteressante. Eu não conseguia ver nada de incomum nele. Uma coisa que pude confirmar é que ele era um otimista como Yoayong. Claro, Yoayong tinha timidez e ele tinha egoísmo, mas eu pensei que havia algumas partes que combinavam muito bem. De qualquer forma, seria natural que os dois convidados repentinos abrissem a porta e parecessem surpresos, já que não esperavam que ninguém estivesse aqui nesse momento. O que nós fazemos? Opa! Devemos ir na próxima. Quem sabe quando uma oportunidade dessa voltará. Não temos mais tempo, essa é a única sala de aula onde os instrutores não circulam. Podemos fazer isso mais tarde. Mas eu não quero. Eu quero estar com você agora. Desculpe. Ponto. Sinto muito, mas se não está usando esse lugar, podemos usá-lo? Ponto. Claro, não havia como Ansura rejeitar sua proposta. Ver a cabeça dela para fora foi como ver um cachorrinho saindo na chuva. Que pena. Claro, muitas pessoas eram mais lamentáveis do que Ansura em Lindell, mas assistir a um evento como esse em primeira mão apunhalou minha consciência. Foi ela quem começou tudo isso, mas ela ainda era humana e eu era capaz de sentir simpatia. O que? Ela nem mesmo respondeu. Porque ela é assim. Você conhece ela? Esse é a Ansura. Ansura? Sim. A garota que estava no time de ataque. Mesmo. Você está falando sobre aquela maga? Que Opa. Por que você está tão desinformada das notícias?
Devo ser repreendida por não saber disso? Eu simplesmente não estava interessada. Ela foi pega enquanto roubava o laboratório de uma instrutora. Ouvi dizer que ela era gananciosa. Bem, ela não teve sorte. Eles disseram que a instrutora Jungayan estava ausente por um tempo, e ela acidentalmente tocou no que estava algo que fazendo experiências e explodiu. Oh! É o resultado da pesquisa de uma maga gênio, então é natural querer roubá-la. Muitas pessoas acharam que a aula de que a instrutora Jungayan foi um pouco difícil de entender, mas foi definitivamente útil. Também aprendi como usar o poder mágico com a instrutora Jungayan. Oh! Entendi. Answer é errada, mas é triste para mim ter a instrutora Jungayan desclassificada. Eu deveria ter chegado um pouco mais perto dela. É porque você quer entrar na Azul. Ainda não está confirmado, mas é bom ter algumas ligações. Aqui já é uma sociedade. Em vez de perder tempo estupidamente, não há nada de errado em se aproximar de cada instrutor. É por isso que você está sendo legal comigo? Bem, você quer saber? Grave isso. Graças ao Opa, estou recebendo benefícios também. É por isso que gosto de você. Quando desviei meu olhar, vi o Aeon tremendo. Naturalmente, eu me encolhi. No entanto, Yu Aeong ao meu lado não era Jungayan. Ela não iria ficar furiosa. Pareceu que não era a primeira vez que os dois ficavam íntimos. TSK, verificando as características únicas do jogador King Sheol, Raposa Tesão. Quando verifiquei a característica única, surgiu uma característica muito previsível. Ah, ele definitivamente gosta de mulheres. Comecei a gostar dele ainda menos. Embora estivesse fazendo o que podia para assegurar sua posição, ele não tinha nada de bom. Caras como ele nunca ia ter sucesso. A propósito, você tem uma namorada. Tudo bem fazer isso. Você pergunta isso todos os dias. Porque isso me cita um pouco mais. Não é o mesmo para você? Um pouquinho. Você tem que ser bom com o Yoaong para poder ir para a Azul. Ah, já estou dentro. Ou posso ir para outra guilda? Quem diria que a mulher que eu joguei fora seria uma joia? O fato de eu ter andado com ela no tutorial é bom agora. Mas se fosse eu, seria um pouco mais cuidadosa. Claro, não é ruim para mim fazer isso com Opa, mas... Você não está nervoso? Embora a vaca pareça ser bem lenta. Ela tem um corpo bonito. Não tem nada a ver com o corpo dela. Ela não é muito divertida. É o tipo de pessoa que é para casar, mas não namorar. Você sabe o que eu quero dizer? Então, que tal namorar? É isso que você quer ouvir? Claro, eu tenho que namorar você. Bom. Vê-los começar a se pegar me deixou enjoado. Claro, o que eu senti não poderia ser comparado ao que o Aeong estava sentindo. Quanto mais íntimos eles ficavam, mais ela tremia. Ela estendeu a mão para pegar minha mão. As lágrimas continuaram a derramar de seus olhos. Até Ansora. Hoje, vi duas mulheres chorarem, o que, por algum motivo, despertou meus sentimentos de culpa. Vamos. Ponto. Acho que seria melhor ir. Sim. Nada de bom viria de ficar aqui. Eles podem ficar surpresos ao ver a porta da sala de aula se abrir sozinha, mas isso não era algo que me importasse. Enquanto isso, as emoções da Aeong pioraram. Eu sabia que seria certo confortá-la. Quando dei um tapinha em seu ombro, fui fortemente abraçado. Eu sabia. Ué! Suspiro. Claro, comecei a pensar Parque de Okegu. Uá! Uá! Parece que ela confiava nele mais do que eu pensava. Devido à natureza da masmorra tutorial, esse foi um resultado natural e inevitável. Foi difícil simpatizar com ela porque eu nunca tinha sido apunhalado pelas costas daquele jeito, mas eu poderia dizer o quanto ela estava se sentindo magoada. Ela se acalmou depois de um tempo. Você está bem? Ela ainda estava suspirando, mas estava muito melhor do que antes. Seus olhos estavam inchados e seu rosto estava enterrado no meu peito como se ela não pudesse se acalmar, mas ela finalmente concordou. Abraçar um pouco mais poderia ter alertado a Yan, que estava descansando em Lindell, então eu silenciosamente me soltei dela antes de falar mais uma vez. Não tenho certeza do que dizer para consolá-lo, mas sinto muito. Não. Sniff. Tudo bem. Eu estava esperando. Eu poderia me lembrar de algumas coisas. Ah! Mas quando eu vi Hugo,
Embora não simpatizasse com sua tristeza, não tive escolha a não ser transmitir palavras de consolo. Eu sabia que só isso a faria dar uma resposta positiva. Nesse ponto, eu tinha certeza de que ela acabaria indo para Azul. No entanto, mais uma coisa permaneceu. Foi o trabalho do Parque Deokigu, não meu. Vingança. Claro, olhando para seu status ou disposição, ela não parecia querer muito, mas ela poderia querer obter alguma coisa por seu coração partido. Ela não vai matá-lo ou torná-lo uma pessoa aleijada. Pessoas como Jungayan, Leiji e Shaiha fariam isso, mas não funcionava como uma solução para essas mulheres ou novatos. Parece divertido, mas não seria ruim desfrutar de um pouco de entretenimento, visto que tenho trabalhado muito recentemente. Yu Aong hesitou por um momento antes de falar com uma voz firme e clara. Vou me juntar a Azul. Bom. Você pensou bem. Também existe um ditado que diz que a melhor vingança é o sucesso. Talvez seu ex-namorado fique amargo. Ofereceremos a você salário anual e a entrada, junto com o melhor tratamento. Sim. Mas eu realmente não tenho esse tipo de mentalidade. Se ele souber que a mulher que ele abandonou e brincou é realmente uma pessoa tão preciosa, ele vai se arrepender de tudo o que fez. Obrigado pelas amáveis palavras. Obrigado. Eu não estou apenas falando amável. Estou falando sobre a realidade. Yu Aong, você é uma mulher talentosa, bonita e inteligente. Na verdade, é um desperdício para o idiota da sala de aula ali. Se estiver tudo bem para você, gostaria de recomendar uma maneira divertida de se vingar. Ah, claro, é um presente por se juntar a Azul. O que? Não, você não precisa. Vamos namorar um pouco. O que? Ah, claro, será apenas por alguns dias, então você não precisa se preocupar com isso. Vai durar até o final do período de treinamento. Esse cara com certeza vai estar espumando pela boca. Ponto. Você será alguém mais capaz do que ele. Bem, de muitas maneiras, seja sexual, poder ou financeiro. Ah! Eu sabia que ela sabia do que eu estava falando. Originalmente, ela poderia ter planejado lidar com a tristeza sozinha, mas eu consegui intrigá-la com minha sugestão. É por isso que a psicologia humana era interessante. A cena que ela acabou de ver foi chocante o suficiente. A tristeza pode não ir embora ainda, mas emoções negativas, como vingança, estavam surgindo de um lado em seu coração. Pode ser por isso que ela quer vir para Azul imediatamente. Não seria ruim lidar com isso imediatamente, já que ela poderia estar constantemente chorando de tristeza. Em vez disso, se ela mantivesse isso dentro, pode haver espaço para uma explosão no futuro. Eu não posso deixar isso destruir a personalidade dela como a Yao e Yong. Essa foi uma vingança que poderia ser considerada fofa. Yu Aong sentiu sem perceber. Então, por favor, instrutor, me ajude. Se eu fosse fazer isso, eu tinha que fazer corretamente. Eu tenho que contratar Tolto-ri e chamar o Ichipau. Afinal, o carro de um homem era seu orgulho. Regressor Instruction capítulo 218. No final, Azul acabou usando seus direitos de negociação prioritária com Yu Aong. Claro que depois de tudo concluído ainda tínhamos mas não senti necessidade de utilizar. Eu sabia que fazer outras guildas e clãs esperarem mais era um incômodo, então me apressei para abrir o mercado de transferências. Como resultado, novos recrutadores chegaram. Na minha opinião, o potencial desses novos recrutas era apenas normal, mas a reação foi muito boa, talvez por causa da percepção de que os mercenários vermelhos os haviam treinados diretamente. Isso é porque todos estão realmente em boas condições. Pode ser insignificante para uma guilda de tamanho, como Azul, Rede, Cisne ou Guilda Mágica, mas isso provaria ser um grande negócio para clãs e guildas menores. Graças aos mercenários vermelhos, esses recrutas atraíram mais atenção do que jamais teriam se qualquer outra guilda os tivesse treinado. Enquanto isso, seus ditos treinadores compartilharam informações sobre cada clã e guilda com os recrutas no centro de treinamento. Guias de guildas, como catálogos e panfletos, eram distribuídos entre os recrutas e era comum vê-los discutindo sobre durante os intervalos. Informações que estavam quase totalmente controladas começaram a ser divulgadas. Embora o cronograma de treinamento ainda estivesse em andamento, havia a preocupação de que o centro de treinamento se tornasse muito movimentado e o treinamento seria interrompido,
Mas isso não aconteceu. Entre os olheiros que o visitam várias vezes ao dia, os novos recrutas que ainda não haviam recebido uma oferta tiveram que trabalhar no treinamento com tudo que tinha, e os que já foram recrutados tiveram que trabalhar muito para aumentar seu valor. Uma atmosfera estranha e competitiva estava na área. Claro, não foram apenas os recrutas que competiram. Cada clã e guilda também sentiram a competitividade. A guerra de recrutamento havia começado. Dar presentes a membros em potencial e caluniar outros clãs para conseguir que os recrutas fiquem do seu lado. Por exemplo, mestres de guilda. Eles sempre foram vistos como uma elite bem treinada para exibir sua força ou riqueza. O bem-estar do clã, o orçamento da guilda e até mesmo a qualidade da acomodação e as possibilidades de desenvolvimento futuro tornaram-se assuntos comuns de se ouvir. Embora parecesse surpreendentemente, Azul não participou da competição. Nós nem distribuímos papéis da guilda, e era óbvio o porquê. Não há mais necessidade de promover nada. O recrutamento da Azul tinha acabado com a Lei Shang-Ryu e o Wyong. Achamos que não havia mais necessidade de buscar outros novos recrutas, então não havia a necessidade de se preocupar em preparar apresentações para promover a guilda. Mesmo que não fizéssemos nada, os rumores certamente sim. As informações eram constantemente divulgadas no campo de treinamento. Depois que o mercado foi aberto, não era mais um lugar fechado. No processo de conversar com os membros de cada guilda, os novos recrutas aprenderam até que ponto de poder Kim Il-sung e eu tínhamos na Azul. Além de ter sido nomeado para um dos 8 assentos no Sagrado Império e ser o vice-mestre da Azul, eu também era o bispo honorário do Sagrado Império. Como um bônus, eu também era o gigolo da rainha mercenária. Eu não sabia quantos títulos esses recrutas sabiam sobre mim, mas não me importava. Mesmo se eles não tivessem ouvido a história, eles definitivamente sentiriam que algo mudou em mim. Isso não é um grifo? É para o instrutor Lei Kyeong. Ouvi dizer que há apenas 4 deles em Lindell. Um pertence à mestra da guilda do Mercenário Vermelho, um pertence à mestra da guilda Cisne Negro e os outros 2 são propriedade do mestre da guilda Azul e vice-mestre. De quem você ouviu isso? De uma nona do meu clã. Oh, você finalmente decidiu entrar em um? Sim. Graças a isso, ouvi todo tipo de coisa e acho que as pessoas não deveriam julgar alguém apenas pela aparência. Eu não estou brincando. Até os carros podem ter preços, mas os grifos são mais valiosos. Bispo honorário do Sagrado Império. Isso é normal. O que? Você acha que isso é tudo? Oh, isso ainda não foi confirmado. Claro, não foi apenas Sweet Paul que mostrei. Depois de usar roupas simples, comecei a usar itens mais caros e luxuosos. Claro, eu ainda não achava que os recrutas seriam capazes de saber dessas coisas, mas gostei deles olhando meu traje elegante. As aulas está quase acabando, também. Na verdade, não houve aula hoje. Não seria estranho ficar assim, desde que eu pretendesse visitar o centro de treinamento em particular como um possível recrutador. Eu vi os recrutas se acomodando em frente à entrada principal do centro de treinamento antes de saírem para fazer suas tarefas. Com um pouco de magia, pude ouvir o que todos estavam falando. Estou com tanto ciúme. Eu não estou. Você está mentindo. Falam que a poligamia também é comum aqui de qualquer maneira. Não há amor na poligamia. Se você tem muito dinheiro, o amor que você não tinha inicialmente irá florescer, vadia. Este é um lugar perigoso, de qualquer maneira. Entrar nos braços do instrutor Lei Kyeong é melhor do que viver com um mendigo que está em busca de amor. Você será 1000 vezes mais feliz com ele. Devo dar um exemplo extremo? O que? Outros podem não saber, mas pelo menos tenho mais probabilidade de ser a terceira esposa de Mansour do que uma amante capaz. NT, Mansour é um sheik que tem muito. De alguma forma, eu simpatizo com isso. Com isso, cumprimentei os alunos simplesmente levantando uma das mãos. Apenas alguns dos recrutas se aproximaram de mim para serem amigáveis. A maioria olhou para mim e decidiu não dizer uma palavra, sabendo por quem eu estava esperando. Eventualmente, Yoo Aeong se aproximou de mim, parecendo feliz por algum motivo. Em um instante, os recrutas que estavam passando pela porta da frente lutaram para sair dela. Isso é algum tipo de encenação de Moisés, ou o quê? Yoo Aeong agora parecia mais confiante. Ela estava obviamente ciente do interesse e ciúme emanando de todos os lugares.
Vendo que ela estava gostando bastante dos olhares, eu ri. Ela mesma havia mudado muito. Em primeiro lugar, sua aparência. A maioria das coisas no corpo da Young também eram luxuosas. Ninguém pensaria que ela era uma recruta que recebeu a mesma aula. Ela parece mais uma princesa agora. Consciente da inveja no olhar de todos, ela hesitou, então aproveitei para falar. Podemos ir? Sim, instrutor Lee Ki-yong. Seu sorriso largo nem parecia que estava apenas encenando. Claro, a maioria das coisas que ela estava usando eram as que eu tinha dado a ela, até mesmo os anéis em sua mão. Quando me lembrei da primeira vez que dei aquele presente, outra risada saiu. Claro, o que foi interessante não foi a reação da Yoon, mas as pessoas ao seu redor. Yoon ainda não havia se juntado oficialmente a Azul. Quando enviei esse tipo de presente pela primeira vez, houve especulações sobre se era um pequeno suborno para ela entrar na Azul, mas com o passar do tempo, a história de se a oferta ia além do significado de um simples presente começou a se espalhar. Não fiquei surpreso que rumores estranhos começassem a circular dentro do campo de treinamento. O instrutor Lee Ki-yong está interessado na recruta Young. Tudo começou com esse boato. Fazê-la ir para Azul foi porque ele queria tê-la ao lado dele. No entanto, eu não recebi apenas olhares positivos. No meu caso, já havia rumores de que eu gostava de mulheres de qualquer maneira, então não importava muito. Acontece que muitos olhares desconfortáveis começaram a pousar em Young, que de repente se tornou uma princesa. Claro, levou apenas alguns dias para aqueles olhares desconfortáveis se transformarem em olhares de inveja. Seu nível havia subido muito para cancelá-los por simples ciúme. Do ponto de vista dos recrutas, a existência da Young havia voado tão alto que agora era difícil ser vista por aqueles que ainda permaneceram no fundo. Agora era uma sensação familiar ela segurar minha mão para subir o Itipau. Como eu não pude deixar de rir durante tudo isso, a Young olhou para mim. Como esperado. Não combina comigo, não é? Não. Estou rindo porque você parecia tão natural. Tenho vergonha de ouvir tal declaração. Como você está se sentindo? Honestamente, eu gosto. Na verdade, eu me sentia duvidosa em relação a isso no início, mas fiquei surpresa ao me sentir melhor do que pensava. Que sorte! Algo incomum aconteceu hoje? Sim. Algumas pessoas me perguntam se é verdade que estou namorando o instrutor Lee Ki-yong. Eles perguntaram sobre a instrutora Jungayan também. Eles ficaram surpresos quando eu disse que ainda não estava namorando você. Eu vejo. Ah, e aquela pessoa? Sim. Ele disse que eu deveria parar de ver você. Ele parece estar nervoso. Ah. Ele deve estar realmente nervoso. Ele tentou me tocar também. Claro, era irritante. Eu saí imediatamente. Foi ele quem primeiro me disse para me aproximar de você, e agora está com medo de que você possa me levar embora. Graças a isso, ele tenta se aproximar de mim sempre que pode. O fato de eu ter enchido o Young de presentes foi, sem dúvida, a razão pela qual ele ficou nervoso. Seria estranho se ele não tivesse. O mesmo acontecia comigo também. Se um cara inteligente ficasse com Kim Sung, eu tinha certeza que não conseguiria dormir devido à ansiedade. Você sabe o que mais eu disse? Que ele mudou ultimamente. No entanto, ele me perguntou se eu ainda era a Young que ele conhecia. Honestamente, eu estava tão perplexa nessa hora que queria arrancar sua cabeça. Você poderia ter batido nele. Posso realmente fazer isso. O plano sobre o qual você me contou. A Young estava definitivamente mais falante agora. Ela definitivamente está se divertindo. Achei que seria um momento muito divertido para ela, mas percebi que ela acabou gostando do meu plano um pouco mais do que eu pensava. Você pode fazer o que quiser. O plano é fácil de executar. O mais importante é que o humor da Young esteja bem. Assim. Sua voz se iluminou consideravelmente. Regressor Instruction capítulo 219 Em um dia, tudo mudou. Pode ser um pouco clichê, mas eu não conseguia pensar em nenhuma outra palavra que pudesse explicar a situação agora. A atenção e os olhares das pessoas eram desconfortáveis, mas eu me acostumei com isso depois de algum tempo. Claro, eu não estava gostando de sua expressão de inveja. Eu sabia melhor do que ninguém que isso era apenas uma atuação, e não dava muito valor. O que me interessava era o efeito das reações das pessoas ao meu redor em Kim Cheol, bastardo. Vírgula.
Não importa o quanto eu tente, o pensamento dele me irrita. As cenas e vozes nojentas que eu testemunhei continuavam voltando, e era difícil de suportar. Só de imaginar isso, meus olhos ficaram lacrimejantes e as lágrimas ameaçaram derramar de mim, tão irritante. Não gostei do fato de ter que me sentir assim por causa dele. Se eu não tivesse seguido esse plano, estaria enfurnada no meu quarto, chorando. No início, eu me perguntei quão útil seria fazer esse tipo de plano com o instrutor Lake Leone, mas certamente ajudou. Pelo menos, a frustração em meu peito foi libertada, e isso foi o suficiente para me deixar de bom humor. Não era uma emoção que não conseguisse expressar, mas o importante é que aliviou a frustração. Enquanto eu me dirigia para o meu quarto, uma voz conhecida me chamou. Aouni. O que? O que? Vim porque queria ver você. Era Kinki Sheol. À primeira vista, ele parecia relaxado, mas sua ansiedade era evidente. Por um momento, as lágrimas ameaçaram sair. No entanto, eu me senti à vontade por algum motivo, provavelmente porque pude ler a ansiedade contida em sua expressão. Você não deveria estar fora a esta hora. Sei que os recrutas não podem sair do alojamento depois da meia-noite. É o mesmo para você também. Você não sabe bem que a situação é diferente entre você e eu? Recebi o direito de sair e você saiu sem permissão. Para ser mais preciso, não é sem permissão. Eu também tinha algo para fazer. Fazer o quê? Você recebeu uma oferta de um clã. Algo semelhante. Qual? Era uma guilda de médio porte. Não é em Lindell, mas uma guilda na área de Castle Rock. Não sei se você sabe, mas se chama Guilda Gigante. Eu tinha ouvido falar. Foi uma guilda que obteve sucesso após uma atuação impressionante no cerco de Castle Rock. Originalmente, uma guilda chamada Little Rock foi a guilda líder antes deles. Ele não disse que uma pessoa chamada Song Jung-wook morreu depois de dar sua vida por Castle Rock. Não me lembrava bem, mas pelo que ouvi do instrutor Lake Leone, parecia ser esse o caso. Embora o Guilda Gigante não estivesse em Lindell, ainda era dito que era uma das guildas que a maioria dos recrutas buscava. Então, se alguém fosse pensar objetivamente, era uma guilda que não poderia entrar facilmente, mas com o desempenho do King Sheol foi possível. Aos poucos, comecei a me sentir frustrada, embora não conseguisse entender por quê. Eventualmente, no entanto, comecei a perceber que a razão era porque eu não queria que King Sheol estivesse bem, tão irritante. Vírgula. No final, não pude evitar falar. Não é um lugar para onde você possa ir, considerando suas notas. Lamentei minhas palavras imediatamente, mas gradualmente me senti melhor quando vi a expressão ligeiramente distorcida dele. Vírgula. Com suas notas, você não deveria estar procurando um clã e não uma guilda. Eu sabia que não deveria dizer isso, mas minha boca está se movendo como se estivesse possuída por algo, parecia não querer parar. Se você vai sem um pagamento inicial ou um salário anual, é melhor você sair. Opa! Eu ouvi isso do instrutor Lake Leone. Nesse caso, você provavelmente será usado para coisas como transportar cadáveres de monstros, não para um membro oficial da guilda. Você. Estou dizendo tudo isso para o seu próprio bem. Quanto é o salário anual e o pagamento inicial? É muito bom. Mesmo? Sim. Quando eu disse a eles que iria com a Eon, eu nunca concordei. Por que você fez isso? Eu estava com tanta raiva que não conseguia nem falar direito. Eu sabia que algo sobre isso era suspeito, mas nunca imaginei que seria algo assim. Você. Você realmente está indo para Azul. O que tem a ver isso? Killione disse que trataria tanto minha entrada quanto meu salário anual como os melhores. Bem-estar na Azul também são maiores do que outras grandes guildas. Eu pedi para irmos juntos. Eu nunca disse que iria junto com você. Só você pensava assim. Você não sabe que os rumores sobre eles não são muito bons, especialmente sobre Lake Leone. Instrutor? Não foi o Pa quem disse que seria bom para mim chegar perto do instrutor Lake Leone em primeiro lugar? Opa me disse para fazer isso. E ele não parece uma pessoa má. Ele é uma pessoa muito melhor do que você pensa. Eu ouvi algo também. Seus relacionamentos com as mulheres também é complicado. É o que eles dizem, um retardado em uma coisa é um retardado em tudo. O poder ganho pelo instrutor Lake Leone. Você acha que poderia ter sido feito da maneira certa? Você acha que ele é apenas um alquimista? Não tive escolha a não ser me conter para não dizer,
Você é tão complicado quanto ele. Isso nem mesmo é a Terra. Porque isso é um erro. Em vez disso, é bom que ele esteja confiante. Não é que ele faça isso secretamente. É uma história que todos conhecem. Muitas pessoas com habilidade também fazem isso. Então, você quer dizer que parece bom? Não parece bom, mas também não é ruim. Ele é capaz o suficiente, então acho que ele pode fazer isso. Não pense que o interesse do instrutor Lei Keong por você é real, Aeong. Você acha que conhece o mundo dele porque ele é tão bom com você, mas você não conhece bem tudo. É importante se o interesse dele é real ou não? Quanto você acha que são todas as roupas que estou usando? Mesmo que trabalhe a vida toda, não conseguirá comprar nada ao que estou vestindo. Achei que fosse comum, mas esse anel custa 20.000 euros. A expressão dele mudou para algo que eu conhecia muito bem. Inferioridade. Você dormiu com ele. Bem, dizem que é preciso ser um para conhecer um. Você acha que vem de meu corpo? Francamente. Yoayon, você. E se eu fizesse? Mais uma vez, seu rosto se enrugou. Meu corpo começou a tremer. Eu sabia que não deveria falar isso, mas era tão viciante que não conseguia parar. Você. Não é apenas dinheiro e poder que é ótimo nele. O que você quer dizer? Eu não posso nem compará-lo com alguém como você de forma alguma. Eu tenho que falar isso? Foi a primeira vez que pensei que estava feliz por ter nascido mulher. Yoayon. A expressão dele começou a piorar. Com isso, as palavras do instrutor Lei Keon vieram à mente. Os homens espumam pela boca quando a mulher que pensavam ser donos é levada por outro homem. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não sabia exatamente do que ele estava falando, mas agora eu podia ver o que o instrutor Lei Keon, apenas olhando Kim Ki-cheol. Não apenas senti a sensação de formigamento nas minhas costas, mas senti como se a frustração em meu peito tivesse explodido. De uma vez, eu me sinto bem. Só de vê-lo se sentir tão inferior foi o suficiente para me fazer sentir melhor. Posso terminar assim. Normalmente, eu não teria feito isso. Porém, eu queria ver esse homem sofrer um pouco mais, e queria ver isso por muito, muito tempo. Eu queria fazê-lo sentir dor, uma e outra vez. Contudo, eu também estava com dor. Meu coração parecia despedaçado, mas eu não devo ser a única que sofre. Ele também deve saber como é ser traído. Mais uma vez, a voz do instrutor Lei Keon ressoou na minha cabeça. Ele pode ter dito isso sem querer, mas por algum motivo, suas palavras permaneceram na minha cabeça. A melhor maneira é se vingar até que você se sinta aliviado. Pessoas que dizem que se sentem culpadas ou que isso não faz sentido são pessoas que nunca se vingaram de maneira adequada. Se você fizer isso corretamente, vai se sentir tão bem que seu coração vai explodir. Apóstrofo NT, lenda Lei Keong. Eu queria mais. Falei isso porque estava com raiva. Eu nunca fiz isso de verdade. Você. Por um momento, pude ver uma expressão de alívio no rosto dele. Ponto. Ponto. Aoun. O que? Você sabe que tem andado esquisita esses dias. Ponto. Isso é porque eu te deixei desapontado. É porque eu pedi para você um tempo. Não sei. Foi tudo para você. Eu acreditei no potencial que você tinha e pensei que poderia estar bloqueando seu caminho. No entanto, olhando para você agora, com certeza parece não dei muita atenção esses dias. Besteira. Claro, eu sabia que ele estava mentindo. Sinto muito, Aeong. Ponto. No entanto, não pude conter um sorriso. Não quero ver seu rosto agora. Eu sinto muito. Sério. Ainda assim, espero que você pelo menos saiba disso. Eu amo você. Eu vou indo agora. Aeong. Aeong. É. Vou aceitar as desculpas. Opa. Amanhã. Vamos comer. Com isso, Kim Ki-cheol começou a sorrir mais uma vez. Mais uma vez, aquela sensação emocionante percorreu minha espinha. Traço. Enquanto eu estava sentado em um sofá no quarto da Shai-Ra folheando os documentos, a própria Shai-Ra falou comigo. Você ainda não pegou a linha, querido? Sim. Tenho que fazer uma segunda festa. Não há crianças que pareçam úteis. Eu ia pegar um calouro, mas acho que tenho que transformar isso em um emprego. Talvez haja alguns magos da Guilda da Mágica quando o contrato deles expirar.
Também estou tentando trazer algumas pessoas de lá, mas você também deve tomar cuidado. Em vez disso, quero cultivá-los desde o início, sem quaisquer impureza. Ah, eu gosto disso. Então, é por isso que você está recrutando novatos? Certamente, o cargo era bom, mas à medida que mais dois novos recrutas cresciam juntos, eu queria trazer um novo defensor também. Seria difícil trazer alguém de quem gostei pessoalmente desta vez. Já que eu entendi que os bruxos precisam ter uma compreensão de magia, talento e determinação para trabalhar duro, eu sabia que bons bruxos não eram encontrados facilmente. Eu os teria aceitado se fossem metade do que Jungayan era. Ufa! Você parece estar se divertindo brincando assim, mesmo quando estou ocupado. É divertido. Bem, isso é com você. Você contou a Ian sobre o Lyon, certo? Assim. Não muito. A Ian está em Lindell agora. Eu acho que está tudo bem. Você está bem com isso? Sempre gostei desse tipo de coisa. É uma sensação refrescante. Não há muitas coisas para curtir aqui. Tenho muito sucesso para ser tratada como uma princesa, então não consigo sentir esse tipo de coisa, certo? É sobre estar satisfeito com os outros. Por que você quer ser tratada como uma princesa? Você está pisando em mim ultimamente. Eu parei de sorrir, a culpa surgindo dentro de mim. Eu sabia que Shaeira ainda tinha um aspecto assustador nela. Porque eu vi naquela forma. Ela com os olhos vermelhos, babando e se aproximando de mim como uma vadia louca ainda estava claro na minha cabeça, então seria natural para mim mostrar tal reação. Você acabou de imaginar aquele dia, certo? Não. Eira. Eu sei só de olhar para o seu rosto. Eu não disse para você esquecer isso? Não é algo que eu possa esquecer só porque você me disse para fazer isso. Eu estava apenas dando desculpas neste momento. A porta se abriu e a equipe da guilda nos informou sobre o novo relatório. A ideia de poder ver Tolto rir depois de algum tempo me fez sentir melhor. Lake Yongnin. Convidado chegou. Por favor, guie-o para o meu quarto. Por favor, diga que o encontrarei em breve. A porta é muito estreita para ele conseguir entrar. Sim. Isso. Com licença, mas acho que você terá que ir lá fora e verificar você mesmo. O que? Não precisa. Dialogia não está com ele? Não entendo do que você está falando agora. Que? Essa voz era diferente do normal. Enquanto eu me dirigia para a janela e olhava para baixo, uma criatura desconhecida apareceu. Toto ri. Era como um cachorro grande. Não, era uma besta. Meus olhos se arregalaram. Toto ri. Como você cresceu tanto assim? Regressor Instruction capítulo 220. Mesmo enquanto eu esfregava meus olhos antes de olhar novamente, a cena diante de mim não mudou. Dialogia, que estava parado e olhando em volta, tinha vindo com ele, mas eu não prestei atenção e fixei meu olhar em Totori mais uma vez. Quando o vi da última vez, lembro que ele era mais ou menos do tamanho de um cachorrinho. Vendo que ele tinha crescido até o tamanho de um grande tigre, meu queixo caiu. Nesse ponto, ele parecia assustador, não fofo. Embora Totori estivesse farejando curiosamente, ele se animou e olhou na minha direção instantaneamente. A emoção inexplicável em seus olhos me perturbou. Que. Depois de soltar um grito enorme, ele começou a balançar a cabeça, babando. Eu estava nervoso. Embora ele muitas vezes babasse durante sua infância, comecei a me perguntar se ele agora me via como comida. Além disso, ele parecia estar com muita expectativa. Eu sabia que não deveria decepcioná-lo, já que o havia negligenciado até agora e só conseguia ver sua nova forma agora. A expressão da dialogia reforçou essa ideia. A melhor coisa a fazer agora era recebê-los. Toto ri. No momento em que falei, Toto ri se iluminou. O que há com ele? Que. Ele avançou a uma velocidade mais rápida do que eu esperava inicialmente. Reflexivamente, entrei e fiquei reto. Antes mesmo que eu pudesse recuperar os meus sentidos, ele saltou sobre mim e eu caí no chão. Que é? Foi doloroso, mas a dor durou apenas um pouco. Quando vi as lágrimas em seus olhos, minha culpa apenas dobrou. Que é? Quando ele olhou para mim com o rabo abanando furiosamente, pude perceber que aquele era definitivamente Totori.
Kiek? Oh. Como você está, Toturi? Ah. Ah. Ele não só lambeu cada lugar com a língua, mas também continuou cheirando e cheirando em todos os lugares. Eu não conseguia segurá-lo como antes, mas o abracei com força e o acariciei em todos os lugares. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Kiek. Ah. Kiek. Ah. Kiek. Ah. Sua reação permaneceu a mesma com o meu elogio. Tão fofo. Nesse tempo, ele estava me olhando com os olhos, me pedindo para levantá-lo, mas dado seu tamanho, agora era difícil. Dialogia, que viu isso, aproximou-se de nós lentamente. Ele cresceu muito rápido. Se você estivesse sempre junto, poderia acompanhar o crescimento dele. Posso sentir o quanto você negligenciou nossa dialogia nesse tempo. Eu estava um pouco ocupado. Eu planejava visitar minha casa. De alguma forma, as coisas não correram bem. Não sou eu quem manda a comida que ele come todas as vezes. Se você me repreender muito, ficarei um pouco desapontado. Só fazer isso não significa que você está cumprindo um dever de pai. É mais importante estar ao lado. Pense em como Dialuria tem sido solitária. Sente sua falta o suficiente para derramar lágrimas. Você está bem, Dialuria? Kiek? Não estou zangada com seu pai, Dialuria. Estou apenas falando por um momento. Não é que eu esteja punindo e brigando com ele, meu filho adorável. Kiek? Não vou dizer para você ficar juntos todos os dias, mas você deveria estar com ele pelo menos uma vez por semana. Não, talvez uma vez a cada 3 dias. E a partir de agora vou ensinar a caçar aos poucos. Não sei sobre os outros dias, mas você deve estar com a gente nesse dia. É o dia da primeira caçada de Dialuria. Será útil se o pai dele vir. Assim. Claro. Se houver tal dia, seria melhor me avisar antes. Não estou te dizendo agora. Dialogia parecia insatisfeita. Certamente, ver as lágrimas no rosto de Totori foi triste, até para mim. Na verdade, não achei que tivesse passado tanto tempo, mas definitivamente havia uma diferença entre o que eu sentia e o que ele sentia. No entanto, um pensamento surgiu na minha cabeça. Será que ele vai ficar maior do que isso? Não. Vai manter esse tamanho por alguns meses. Claro, ele vai crescer aos poucos, mas ainda temos que esperar um tempo até que cresça. Oh, vai ser um pouco difícil de lidar. Ele também aprenderá a mudar e a falar. Claro. Normalmente é normal demorar um pouco mais, mas a nossa Dialuria é muito inteligente. Como se Dialuria não se contentasse em ficar no chão, ele subiu com as patas, tentando subir em cima de mim. HMM. Claro, ele não podia escalar facilmente. Ah, ele é pesado. Como minha força havia aumentado muito, eu tinha uma força muscular mais forte do que os homens adultos comuns, mas não era fácil suportar tanto peso. No entanto, parecia que ele não queria desistir. No final, ele se pendurou em mim meio nas costas. Suas pernas e cauda estavam enroladas em volta da minha cintura, suas pernas em volta do meu peito e ombros, e ele continuava empurrando meu rosto enquanto gritava continuamente. Devemos ir juntos hoje, Totori? Ah! Ah! Tive que usar um pouco de poder mágico, mas me senti mais confortável depois que o fiz. Uma voz conhecida nos chamou. Ilha de Aluria. Não, Totori, querido. Era Shaiha. Kireeki? Eu não sabia por quê, mas Totori começou a gritar ao ver a mulher ruiva. O som estava um pouco diferente do normal. Parecia hostil. O que há com ele? Kiei. Kek. Ele é tão fofo. Totori. Você realmente é um dragão de verdade. Mesmo olhando para o ninho em Lindel, eu pude sentir, mas ao vê-lo aqui, parece um pouco mais plausível. No entanto, quanto mais ela se aproximava, mais Totori tremia. Ele deve ter sentido que Shaiha era uma pessoa perigosa. O fato de que ele foi rápido em notar certamente parecia se assemelhar a mim. Claro, no meu caso, eu não tive nenhuma contribuição para os genes de Totori, mas pensei sobre isso mesmo assim. Realmente fofo. Olhe para ele de cabeça baixa. Totori está caindo, querido. Foi então que Dialogia bloqueou a mão da Shaiha, que estava tentando acariciar Totori. Você não vê que Totori está com medo? Por favor, dê um passo para trás. Ah! Shaiha olhou para Dialogia de cima a baixo e, depois de fixar o olhar por um tempo,
O reconhecimento surgiu em seu rosto. Oh, você é Dialogia? Sim. Você. Você pode me chamar de Shaeha. Eu não sabia que ele estava com medo. Erro meu. Sinto muito, Toturi. E sinto muito por você também, Dialogia. Ah, não. Eu exagerei um pouco. Foi um pouco inesperado ver Shaeha agindo assim. Vendo que ela continuava dando atenção a Toturi, ela parecia gostar de coisas fofas. Claro, o atual Toturi era muito crescido para ser chamado de fofo, mas eu não estava acostumado a ver a mulher ruiva sendo tão gentil. Ela gosta de bebês? Shaeha se desculpou imediatamente com as palavras de Dialogia. Pode ser um pouco rude descrevê-lo dessa maneira, mas parecia que eu tinha visto algo semelhante a uma gorila cuidando de seus bebês. Depois que tudo foi dito e feito, Shaeha era uma mulher também. Pelo contrário, Dialogia, que reagiu com uma voz nervosa, parecia confusa. Eu ouvi muito sobre você. Prazer em conhecê-la. Tudo bem se eu falar com você confortavelmente? Eu realmente não me importo com isso. Por alguma razão, parecia que elas se dariam bem. Você está indo para o centro de treinamento agora? Sim. Dialogia. Que tal ir um pouco? Sim. Mas eu tenho que cuidar do. Vai ficar tudo bem por um tempo. Nosso querido vai cuidar bem dele. O local onde trabalho também é próximo. Se algo acontecer, ele pode correr para lá imediatamente, e eu acho que é melhor você fazer uma pausa. Mas vamos tomar um chá e conversar. Parece que você precisa de uma pausa. Dialogia evidentemente parecia cansada. Eu não sabia se era só eu, mas havia olheiras sob seus olhos, e sua pele e cabelo, que sempre foram lisos, agora pareciam esfarelados. Os chifres alongados acima de sua cabeça também pareciam ter uma cor um pouco estranha. Claro, ela não conseguia evitar o cansaço. Mesmo que ela tivesse mais de 100 de resistência. Ser pai também é exaustivo. Agora mesmo, Toturi estava silenciosamente grudado nas minhas costas, mas provavelmente não seria fácil controlá-lo depois que ele enlouquecesse. Claro, eu me senti culpado. Seria melhor você fazer uma pausa, Dialogia. Acho que seria bom para mim cuidar de Toturi hoje. Só então Dialogia começou a parecer aliviada. Por um curto período de tempo, o olhar de Dialogia se fixou em Dialogia, mas ela acabou concordando. Então, por favor. Sim. Tenha certeza. Hoje, Toturi ficar com o pai. Tudo bem? Kek. Ah. Se você não se comportar, vou mandá-lo de volta para casa. Você tem que ficar quieta. Kek. Dialogia balançou a cabeça, como se certamente entendesse as palavras. A expressão da Dialogia também se iluminou. Então, eu vou. Tudo bem. Vai ficar tudo bem, certo? Era um fato que a maioria dos recrutas sabia que eu tinha sido nomeado para um dos 8 lugares do Império de qualquer maneira. Eles também sabiam que um dragão havia me escolhido. Deve haver alguns que têm dúvidas sobre se isso é verdade ou não, mas eu sabia que iria receber mais atenção hoje do que o normal. Embora houvesse aula prática e treinamento com monstros, seria a primeira vez que eles veriam um monstro de nível lendário. Mesmo que ele ainda seja um bebê. As estatísticas de Toturi eram bastante altas, verificando a janela de status do monstro nível lendário, Dragão, Dialogia, nome, Dialogia, título, Toturi, idade, 1, disposição, vírgula, categoria, Dragão, estatísticas, força, 32 potencial de crescimento, lendário ou superior, agilidade, 32 potencial de crescimento, lendário ou superior, saúde, 33 potencial de crescimento, lendário ou superior, inteligência, 10 potencial de crescimento, lendário ou superior, resistência, 41 potencial de crescimento, lendário ou superior, sorte, 32 potencial de crescimento, lendário ou inferior, poder mágico, 40 potencial de crescimento, lendário ou superior, geral. Ele está muito animado. Você tem sorte de ser o pai desse tipo de ser. Por favor, seja cuidadoso. A disposição dele ainda não saiu. Sua estatística de resistência estava em 41, enquanto sua magia estava em 40. Em suma, mesmo que a equipe de ataque fosse brigar com Toturi ao mesmo tempo, não seria possível derrotá-lo. Claro,
Meu bebê não podia lutar porque ele ainda não conseguia lidar com a magia tão bem quanto seu corpo corretamente, mas eu podia ter certeza que Totoro teria a vantagem devido ao seu instinto. Faltam 3 dias para terminar. Depois que o trabalho que for feito, eu sabia que tinha que prestar mais atenção a Totoro. E o Aeon também parece estar chegando no fim. Vendo que ela estava passando um tempo com Kim Ki-cheol novamente recentemente, eu sabia que ela queria encontrar mais maneiras de esfaqueá-lo pelas costas. Eu a deixei fazer o que ela queria, mas nunca pensei que ela o estaria projetando dessa forma. Parecia que esse aspecto estava oculto por trás de sua personalidade otimista e relaxada. Quando entrei no centro de treinamento com esses pensamentos, pude sentir os olhares de todos os lugares. Claro, também havia vozes sussurrando em todos os lugares que eu ia. Isso não é um dragão? Mesmo? Nossa! Não acreditei, mas acho que é verdade. Acho que poucos conseguem ter sucesso aqui nesse aspecto. Eu vou ser escolhido ou algo assim. Na melhor das hipóteses, você será escolhido por goblins. No entanto, algo parecia errado. O que há de errado com ele? Totoro estava silenciosamente pendurado nas minhas costas. Quando passa um recruta do sexo masculino, não há problema. O que? Porém, quando uma recruta passa, o problema é que ele espuma pela boca. Que? Até pensei que ele tinha algum problema, pois até mostrou os dentes, como se dissesse abertamente para não se aproximarem. Ele olhou em volta para verificar se não havia ninguém se aproximando. É ridículo, mas esse tipo de aparência é bastante familiar. Jungayan? Totoro está mostrando o que Jungayan sempre mostrou. Não, não pode ser. Eu ativei meu olho da mente para verificar, verificando a característica única do monstro de nível lendário chamado Dark Dragon, de aluria, afeto distorcido e perigoso, número pai que não consegue impedi-lo, número mãe também é irritante. Que? Totoro, vê você é louco. Pude perceber agora que Dialogia falhou em disciplinar adequadamente seu filho. NT, viste mais uma Jung fofa. Saberemos nos próximos capítulos. IMDS qual é o gênero? Lei que Lyon trata como homem, mas Dialogia trata mais como mulher. Talvez seja os dois ou o que Totoro quer já que ele é um dragão, mas por esse capítulo acho que vai ser mulher SKSKSK. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos.